Futebol feminino, 4-0 no Panamá, estreia da Copa do Mundo de futebol feminino. Cara, sem sacanagem, que jogo. Que jogo as meninas fizeram. Placar absurdo, um desempenho impressionante, uma maturidade muito boa, muito boa. E aquele gol, o terceiro? Pô, o terceiro gol foi coisa de maluco. Posso te fazer uma pergunta aqui? Fala. Qual foi a última vez que você viu o Vasco da Gama fazer um gol daquele? Cara, 2020. Tem um gol contra o São Paulo, acho. Que o Benítez vem armando lá de trás. Pum, 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 pum. No final joga pro Cano, Cano mata no peito e pum. Mó golaço. Pode ver esse gol aí depois. Vale a pena assistir. Mas olha só, falando do jogo do Brasil aqui, cara, gostei muito do jogo. Vou confessar aqui, tá? Não assisti ao jogo todo por conta do horário. Era justamente a hora que eu tava me arrumando pra ir pro trabalho. Então acabou que eu vi só alguns pedaços no picotado. Mas, cara, show do Brasil, tá? Show do Brasil na estreia da Copa. Um jogo que geralmente é difícil, jogo nervoso na estreia de Copa. Você geralmente sempre tá com aquele, caramba, e aí, como é que vai ser, como é que não vai ser e tudo mais. E assim, a gente sabe que no final das contas o resultado é o que importa, né? A gente falou muito isso aqui sobre o Vasco, ainda mais no cenário todo. Estreia de Copa, jogo nervoso, grupo difícil, que o Brasil tá com a França no grupo, que inclusive é o próximo jogo. Mas, cara, o que mais me encheu meus olhos, e foi o que eu falei aqui na introdução, foi a postura da seleção brasileira contra a seleção panamenha. Assim, óbvio que a gente tem que dar aqui... Pô, cara, o que a Siri tá falando aqui no meu telefone? Calma aí, cara. Óbvio que a gente tem que dar o contexto aqui. A seleção panamenha é infinitamente inferior à seleção brasileira de futebol feminino, tá? O trabalho da seleção panamenha ainda é muito embrionário. É um trabalho para ser consolidado a longo prazo, enquanto o trabalho da Pia já vem se consolidando há bastante tempo, né? Então, assim... E esses jogos, eles podem ser meio capciosos às vezes, porque quando a seleção, que é claramente mais forte como a do Brasil, entra pra jogar contra uma seleção que é inferior, ela pode entrar com um salto alto e com aquele sentimento de que pode vencer a qualquer momento, não? Que pode dificultar a partida e a seleção pode acabar se complicando, o que não aconteceu nesse jogo. É a estreia de Copa do Mundo, um jogo que tem que ser jogado com seriedade, que foi o que aconteceu. A seleção mostrou muito respeito pela seleção de Panamá, mostrou uma seriedade muito grande, uma maturidade muito grande. E, cara, um futebol de verdade muito encantador. É o clássico DNA do futebol brasileiro, né? Encantador, perfeito. Ofensivo, que vai pra frente, que tem triangulação, que tem aproximação, que tem toque e tal e gol. E, cara, eu acho que não tem... assim, óbvio que eu vou falar um pouco mais do jogo depois, vou deixar o Vini falar. Mas o que eu ia falar é o seguinte, acho que não tem mais do que falar sobre destaques individuais que não seja Ari Borges, né? 3 gols, mais uma assistência de calcanhar absurda pra Bia. Enfim, jogaço da seleção brasileira. Vini, fala aí. Cara, então, 4-0 sobre o Panamá. E, tipo, pelo que a gente esperava do jogo, a gente esperava que o Brasil vencesse. Até porque é a estreia da seleção do Panamá feminina, né, nas Copas do Mundo e tal. E, como você disse, a seleção brasileira é uma seleção de respeito. A Pia tá à frente da seleção desde 2019, ou seja, já é um trabalho já de 4 anos à frente da seleção, praticamente um ciclo, né, podemos dizer assim, que está à frente da seleção brasileira. Só que a seleção veio e mostrou que carimbou ali, né, seu podemos dizer, seu patamar de candidata a título, né, podemos dizer. E você falou muito bem da Ari Borges e tal, dos destaques. Só que, tipo, algo que eu reparei nesse jogo, eu obviamente também não vi o jogo porque tava me arrumando pra trabalhar, só que vi os melhores momentos em extenso, né? Não vi os melhores momentos somente os 3 minutos, sim, como é sempre no GE. Vi em extenso, e o que eu pude reparar, principalmente nisso, é que as seleções anteriores, elas tinham as ações ofensivas muito centralizadas em 3 nomes: Formiga, Cristiano e Marta. Sim. Você vê que essa seleção é muito diferente. Você vê que essa seleção, ela sabe... Todo mundo tem noção do que é capaz de fazer. E não fica centralizada somente em uma jogadora. Calhou da Ari Borges ter feito 3 gols, hat-trick, mais assistência pra Bia Zanerato e tal. Só que você vê que a seleção, ela joga muito bem coletivamente. Você vê que não é centralizado o jogo em apenas 1 ou 2 jogadoras, como era nos últimos anos. O Brasil sempre foi muito bom, sempre foi referência, sim.
Só que você vê que as seleções que foram campeões nos últimos anos, por exemplo, os Estados Unidos, não é só a Rapinoe, por mais que ela seja o destaque da seleção. A seleção toda americana, norte-americana, ela é uma seleção muito completa. Então, tipo, eu acho que a Pia entendeu como funciona e essa Copa tinha tudo pra quem não acompanha o futebol feminino ser uma Copa, por exemplo, que o Brasil ia ser um coadjuvante. Até porque tava sem a Marta, tava vindo aí pelo The Last Dance, né, podemos dizer assim, e tal. E não conta mais com a Formiga e tudo mais. Mas você vê que o Brasil se mostra muito bem coletivamente e se mostra uma seleção que carimbou, como eu disse, o seu nível ali de favorita e de possível campeã. E a gente espera que consiga, né, cara? Porque acho que o Brasil tem tudo pra ir pra vencer. E eu queria muito que a Marta se despedisse do futebol na seleção brasileira. Pô, eu queria, hein? Com um título de Copa do Mundo, tá ligado? Eu acho que seria essencial, tá ligado? Acho que seria pra fechar com chave de ouro. Assim como o Messi fechou com chave de ouro ano passado, beleza, Messi campeão da Copa do Mundo no último ano, The Last Dance e tal, beleza. Espero que assim seja com a Marta também, cara. De verdade mesmo. Cara, mas é basicamente isso. Não, e eu acho que tem grandes chances. Assim, óbvio que a seleção brasileira não é a principal candidata a esse título. Eu acredito que existam seleções mais fortes. Inclusive, antes de eu vir aqui fazer o programa, eu entrei na Betano, cara, pra ver como que tava as odds pras seleções e tudo mais. E a seleção brasileira tá com odd 17 pra ser campeã da Copa. Se eu não me engano, tem seleções na frente como Estados Unidos, que é o grande nome do futebol feminino de seleções. Tem a Espanha também, tem a Inglaterra, atual campeã da Eurocopa. Então se eu não me engano, tem a Alemanha também. Mas, cara, tem grandes seleções que estão à frente do Brasil ainda, o que não invalida o grande jogo da seleção brasileira e a posição dela como uma das candidatas a fazer pelo menos uma boa Copa. Porque a gente pode estar aqui falando de um Brasil que tudo bem que não seja campeão, mas que chegue longe na Copa e que chegue bem. Porque o estilo de jogo da Pia é um estilo de jogo que incomoda muito o adversário, incomoda muito. Isso é verdade. É um jogo com muita pressão alta, então o Brasil fica o tempo todo em cima do adversário. A gente pôde ver isso no caso, contra a seleção panamenha, que evidentemente era mais frágil, então acabava ficando muito refém do time do Brasil, e o Brasil estava em cima toda hora. Um perde pressiona muito forte, então o Brasil perdia essa bola, já recuperava logo no campo adversário, logo na defesa ou no meio campo da seleção do Panamá, o que deixou o jogo panamenho muito mais difícil do que deveria ser, né? Ou então do que elas esperavam, talvez. E um trabalho de manutenção de bola muito forte. E aí, nesse sentido, eu queria destacar o lado esquerdo da seleção brasileira, porque todos os 4 gols saíram do lado esquerdo, né? Isso foi algo muito curioso. E aquele lado ali é muito forte, porque conta com uma conexão muito forte entre Tamires e Debinha, que são duas, enfim, jogadoras excelentes. A Debinha talvez com mais destaque do que a Tamires, né? Porque a Tamires é lateral, então acaba que não tem tanto destaque quanto as jogadoras da frente. Mas, cara, uma lateral muito boa, que apoia muito, todo momento estava super bem posicionada e fez um jogo excelente, excelente. E a Debinha dispensa comentários, excelente jogadora. Mas, de novo, você falou muito bem sobre a coletividade da seleção brasileira, e eu acho que a individualidade da seleção brasileira feminina, ela aparece por consequência do estilo coletivo. Perfeito. Não era igual antes, que você falou, que as individualidades eram o necessário para o jogo coletivo acontecer, né? E a gente tem diversos exemplos disso que geralmente nunca dá certo. E a Pia, por entender o estilo de jogo brasileiro, por saber, óbvio, já tem muito tempo de trabalho também à frente da seleção brasileira. Verdade. Entende o estilo de cada uma. E ela, por entender esse estilo, eu acho que ela já sabe a maneira que ela tem que jogar, qual posição cada jogador se sente confortável, como elas gostam de jogar. E fez isso de uma forma muito harmônica. Eu acho que hoje a seleção brasileira, ela joga de uma forma muito harmônica, joga quase que com música. Óbvio, que Panamá não é parâmetro. Eu acho que o grande jogo do Brasil nessa primeira fase vai ser o próximo contra a França. Que, por mais que tenha empatado, eu acho que é uma régua maior. Exato, perfeito. Mas eu ia falar que, justamente pela França ter empatado, eu acho que o cenário do jogo muda. Porque se a França tivesse vencido, assim como o Brasil venceu, seria um jogo bem mais nervoso para a seleção brasileira. Porque eu acho que as meninas iam olhar e falar assim, caramba, a gente agora vai enfrentar a França, que era tida para muitas pessoas como a possível primeiro lugar do grupo. Mas agora a França empatou, a gente está aqui com a pontuação a nosso favor,
mesmo que tenha um empate, a gente ainda tá super confortável, porque a França vai chegar a 2 pontos e a gente vai chegar a 4. Eu acho que é um resultado que fortalece o Brasil e que deixa o Brasil numa situação muito mais tranquila para encarar esse jogo contra a França agora, que evidentemente vai ser uma adversária muito mais difícil. E eu posso estar enganado aqui, mas foi a adversária que eliminou o Brasil em 2019, não foi na Copa do Mundo? Cara, se eu não me engano, foi. Se eu não me engano, foi. O Brasil na Copa do Mundo de 2019. Enfim, é isso. O Brasil não é uma das grandes favoritas a ser campeã do mundo, mas com certeza faz parte desse balaio de seleções que podem chegar longe, podem surpreender. Tá no miolo, pode chegar longe, pode surpreender. E cara, é isso, a gente espera que a seleção brasileira chegue longe, porque, pô, ia ser muito maneiro a gente ver um títulozinho da seleção, hein, velho. Com certeza. Cara, e tipo assim, hoje, além disso, né, além do nosso desejo que a seleção brasileira feminina seja campeã do mundo, a gente também espera que nesses próximos anos, que empresas e pessoas que estão à frente do futebol vejam com bons olhos o futebol feminino, comecem a investir cada vez mais nas divisões de base. Por exemplo, hoje eu fiz o Vem Com A Gente, que é um programa que tem na Band. Eu fiquei no Switch, né, fazendo parte do programa. A produção lá. Fazendo TP. E foi lá a Joyce da Silva, que ela é coordenadora de um projeto que tem aqui no Rio de Janeiro, do @soudaminhas. A Marina acabou de colocar aí nos comentários, ó. A Marina ela é muito absurda, cirúrgica. Ela sempre chega nos momentos certos. Lê minha mente, eu ia falar, eu acho engraçado que ela esperou você falar o arroba pra mandar no segundo que tu falou. Exato, moleque, ela é bizarra. Foi combinado às vezes. Papo reto, parece até que ela sou eu, né, às vezes, de verdade. Às vezes eu penso isso, às vezes, cara, será que é a mesma pessoa? Mas basicamente, aí ela tem esse projeto, o projeto aqui do Rio de Janeiro. E, tipo, ela tava expondo algumas coisas que acontecem no futebol feminino. E aí ela trouxe alguns números, algumas curiosidades entre futebol feminino e futebol masculino, que, por exemplo, a gente, tipo, não tem noção. Por exemplo, ela disse que o futebol masculino, nos grandes clubes, por exemplo, tem sub-6, tá ligado? Sub-8. Entendeu? E pra alguns times, pros times que tem base feminina, só começa a partir do sub-15, tá ligado? Somente a partir de 14 anos que as meninas podem começar a treinar. Então, tipo, aí você já vê uma discrepância absurda relacionada ao futebol masculino e ao futebol feminino, porque as meninas têm pouquíssimo tempo comparado ao futebol masculino para se adaptar a um campo, para começar a treinar em alto nível, para começar a se preparar fisicamente. Também. E muito menos oportunidade, além de o salário... Se o salário pra base masculina já não é grande coisa, imagina pra feminina. Então, tipo, tem que às vezes fazer aquele bate-volta, né? Tem que treinar, mas também tem que trabalhar. Tem muito disso também no futebol feminino, entendeu? Então, tipo, são literalmente guerreiras, porque pra você ter que dividir a sua responsabilidade entre treinar, que você quer ser jogador de futebol e ainda ter que trabalhar e tal, é realmente um problema muito grande, entre outras coisas. Por exemplo, ela falou que pra ela manter o projeto, ela tem que pagar do bolso dela, tipo, não dela, né, do projeto em todo, eles fazem vaquinha online e tudo mais, R$2.000, porque nem o campo de graça eles conseguiram, eles têm que pagar o campo. E aí ela deu um exemplo durante o programa que eu achei interessante. Para o jogador jogar um jogo, porque tinha uma cláusula no contrato, o time pagou R$1 milhão, que no caso ela tava falando do Internacional jogar contra Rodinei. O Flamengo, o Rodinei, e o Rodinei ainda foi expulso. E tipo assim, não tem ninguém pra chegar e patrocinar elas, ou então pagar R$2.000 que seja, porque pra gente é muito dinheiro. Pra mim, pra você, somos proletariados, estamos começando agora no mercado de trabalho. Pra gente é muito dinheiro. Mas pro empresário que tenha influência no meio, não é nada. Tá ligado? Então, tipo, você vê aí que falta ainda muito investimento e as pessoas olharem com bons olhos o futebol feminino. E, tipo, é aquilo. A gente falou aqui, The Last Dance da Marta. Mas imagina a Martinha levantando a taça numa final de Copa do Mundo. Seria
absurdo, absurdo. Mas eu espero muito, muito, muito. Se tiver que o Brasil perder essa Copa pra todo mundo ver com bons olhos se o futebol feminino começar a evoluir, que seja. Mas eu espero que sejam vistas, as meninas sejam vistas desde pequenas com bons olhos, porque, cara, tá ali, entendeu? E estão ali batalhando a cada dia, treinando e tal, pra tentar alcançar o sonho, né? E se a gente tem um sonho, assim como a gente teve um sonho de abrir o nosso Sports Arena, pra gente fazer, elas também são capazes. E é aquilo, né, mano? Querem jogar bola. Saíram 2 jogadoras já desse projeto fazem parte da seleção. Uma delas é a Tárcia, que é a zagueira. E é aquilo. Espero que dê muito certo e espero que o futebol feminino seja visto com bons olhos. Que além da gente falar aqui do Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, que a gente venha falar desses clubes também, só que do feminino, que amassaram também. E é basicamente isso, rapaziada. Eu vou te falar, eu acho que isso tudo que você falou pode ser visto na hora do hino. Hoje, quando teve o hino e as jogadoras estavam cantando antes de entrar, você via diversos chorando e sentindo realmente aquele orgulho de falar, cara, olha onde eu cheguei. Eu passei por tanta dificuldade, igual você falou, cara, eu tive que trabalhar, às vezes tinha que cuidar da casa e ao mesmo tempo que tinha que sair pra treinar e, pô, sai pra treinar, pega 2 ônibus, volta pra casa, pô, tem que trabalhar, caramba, tô cansada, pô, mas beleza, é meu sonho, vou conseguir. E você tem, por exemplo, diversas devem ter enfrentado isso, uma rejeição absurda dentro de casa às vezes. Fala, pô, quero ser jogadora de futebol, pô, tá maluca, isso aí não vai dar futuro, não serve pra nada, que não sei o que. Ainda é muito mal visto. A gente tem como exemplo o chat do Casimiro, por exemplo. O Casimiro, se eu não me engano, 4 horas da manhã, teve que fechar o chat da live, porque tinha um monte de, e desculpem a minha palavra aqui, um monte de imbecis na live comentando xingamentos, palavras de ofensa em relação ao futebol feminino. Cara, na boa, se você não curte o futebol feminino, não tem problema, cara. Não tem problema você não gostar de algo. Só que respeita a parada, cara. O que você vai ganhar indo num comentário de uma Copa do Mundo xingar as jogadoras? Falar que elas não prestam, que são isso, que são aquilo, que a competição é uma merda, que o futebol feminino é um lixo, etc. Não vai mudar em nada o futebol feminino, não vai ajudar em nada. Você só vai estar provando que você é um bobão, você é um bobo. E aí é o que o Vini falou, cara. A gente torce para que o futebol feminino seja cada vez mais visto e tenha cada vez mais apoio, mais divulgação e etc. E que a gente possa vir aqui falar sempre do futebol feminino, né? Que a gente não trate o futebol feminino mais como um evento, e sim como algo corriqueiro que esteja presente na nossa sociedade aqui. Se eu não me engano, o jogo de abertura da Copa teve cerca de 74 mil espectadores presentes no estádio. Casimiro agora também, falando dele, bateu o recorde no Jogo do Brasil. Eu acho que a transmissão de jogo de futebol feminino mais assistida no mundo era 250 mil espectadores simultâneos. O jogo do Casimiro bateu 1 milhão no Jogo do Brasil. E de manhã cedinho, hein? Então, cara, é a prova de que, por mais que a gente ainda acha que tem uma resistência muito grande, e realmente tem, já existem pessoas que estão dispostas a aceitar o futebol feminino e abraçar essa causa. Eu acredito que nas próximas gerações, cara, o futebol feminino provavelmente já vai estar muito mais intrínseco na gente, e a gente já vai acompanhar e torcer igual a gente torce pro futebol masculino. E a gente quer que isso aconteça mesmo, né? Verdade, mano, verdade. Basicamente isso. O Brasil joga contra quem, Arthurzinho? Contra a França. O Brasil joga contra a França. Próximo jogo contra a França, né? O grande duelo da fase de grupo em relação ao Brasil, ó. É o desafio pro Brasil. Sábado, 29, 7 da manhã. A França que empatou, tá com 1 ponto. O Brasil é o líder do grupo F com 3 pontos, venceu o Panamá. E aí, quer dar um palpite ou quer esperar quinta-feira? Vamos esperar quinta-feira. Cara, quinta-feira vai ser a maior rodada de palpite da história também. Papo reto, tá? Papo reto. Mas, ó... Beleza. LF falou que vai acertar tudo aqui, ó. Comentário do Lucão. Churrasco no Sports Arena se a Copa do Mundo vier. Perfeito, perfeito.